Sobre essa questão da diferença salarial, se você tem, por exemplo, um homem e uma mulher fazendo a mesma função e a mulher ganhando menos, eu acho que isso é um tema que sempre requer pesquisa, dados que comprovem esse fato, que é verdade, acredito, principalmente em certos setores. Por exemplo, na área da educação isso não existe, né? Até onde eu saiba, não existe nenhuma universidade onde homens ganhem mais do que mulheres, inclusive porque muitas vezes tem muito mais mulheres dando aula do que homens em universidade. Em outras áreas, por exemplo, eu posso citar a área do jornalismo, há diferenças salariais sim, né? É também muito comum que você tenha poucas mulheres como comandantes das redações, ou seja, as chefes de redação ou editoras-chefes de redações, né? Então você vê que é um mundo muito mais masculino ainda. E o que é esquisito é que existem mais mulheres na área do que homens, então isso é que é o estranho, porque se tivesse mais homens mesmo, ok, tudo bem, mas a proporção de mulheres na área já é muito grande e ainda assim você tem menos mulheres como chefes de redação, como editores-chefes. O que acontece é que, por exemplo, algumas correspondências internacionais, elas são mais adequadas para o homem. Vou dar um exemplo. Você fazer correspondência de guerra, né? Não que não tenha mulheres que façam isso em vários países, mas é mais perigoso para a mulher sim. Zonas de conflito são zonas que são mais perigosas para mulheres do que para homens. Por causa de uma série de questões. Existem crimes sexuais que são realizados em regiões de guerra. Então você tem uma lei que ela não vigora. Então é mais perigoso para a mulher do que para o homem. Levar um tiro os dois podem levar. Agora, crimes sexuais são mais direcionados às mulheres. O motivo da diferença salarial entre homens e mulheres trabalhando em funções equivalentes é histórico. A mulher entra no mercado de trabalho mais tarde por uma necessidade das duas grandes guerras, fundamentalmente por essa necessidade. E então, por historicamente também, as mulheres serem consideradas menos produtivas que o homem em serviços braçais, por exemplo, a diferença de salário me parece que estava muito relacionada a essa diferença da capacidade de produtividade, tratando-se principalmente de atividades manuais, braçais, mecânicas. Então, a gente pode compreender as raízes dessa diferenciação. Mas o fato é que, a partir do século XX, o ingresso da mulher no campo de trabalho passa a ser cada vez mais volumoso. Quer dizer, há poucos anos atrás, há pouco mais de uma década, havia mais homens nas universidades do que mulheres. Hoje, essa diferença ela praticamente terminou. Talvez existam ainda alguns nichos, como engenharia, alguns casos em que há um número pequeno de mulheres. Até pouco tempo atrás, mulheres não poderiam entrar, por exemplo, no ITA. Então, quer dizer, a diferença salarial entre homens e mulheres, ela faz parte de um contexto maior, que é a própria possibilidade de inserção da mulher no mercado de trabalho e do fato histórico e objetivo de que a mulher entra no mercado de trabalho muito mais tarde. Isso não tem justificativa do ponto de vista moral, claro, isso tem que acabar, porque se você faz a função A e o outro faz a função A, os dois têm que ganhar a mesma coisa. Não existe justificativa moral para isso. Que haja diferenças salariais é uma coisa até possível, mas que essa diferença seja fundada no gênero não é aceitável.